Fala pessoal, aqui é a Ana Isabel e esse é o primeiro vídeo da Semana da Topografia. Em uma série de 4 vídeos, a gente vai trabalhar com as principais dificuldades em superfície topográfica no Revit. Tem platô, plataforma de construção, talude, sub-região, divisão de superfície, configuração de curva de nível e muito mais. Vamos lá, que tem muita coisa para aprender. Abri um arquivo aqui, só configurei as unidades de medida e desenhei com linha de modelo mesmo o que seria o limite do lote, da calçada e da via pública. Para começar a superfície topográfica, massa e terreno, superfície topográfica, já acessei um ambiente de croquis, o que quer dizer que para eu sair daqui eu preciso concluir ou cancelar o que eu estou fazendo. Vou colocar os pontos, né? Então eu já tenho o meu levantamento topográfico e eu já sei previamente o valor, né? As cotas dessas elevações. Então aqui eu vou colocar que seria 4, 3, 1 e 0, por exemplo. Vou abrir o 3D para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então aqui na planta do terreno eu vou ter apenas uma opção de ponto, que é a elevação absoluta. Já explico por quê. A elevação absoluta ela é uma referência, né, uma elevação em relação ao 00. Então, é o que eu preciso, né? Eu sei que aqui vale 4, 3, 1 e 0, como a gente tinha falado, em relação ao 00. Então, o primeiro ponto, 4, quer dizer, 4 metros, né? Vou colocar aqui. Aparentemente não aconteceu nada, eu só vi ali no 3D que esse ponto foi colocado a 4 metros do 00. O próximo ponto é o 3, ainda não aconteceu nada. O próximo ponto é o 1, e agora sim a gente começa a ver a superfície topográfica, porque 2 pontos definem uma reta e 3 pontos definem uma superfície. E vou colocar o próximo, que é o 0, bem aqui. Fiz já a superfície topográfica do meu lote, vou concluir. Só que só o lote, só o terreno do lote não é interessante. Eu preciso fazer pelo menos um pedacinho do entorno, mas eu não tenho o levantamento desse entorno. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer isso por aproximação. Primeira coisa, eu vou melhorar essas curvas de nível aqui, pelo menos interpolar mais curvas, para eu conseguir ter uma referência melhor. Aqui em massa e em terreno, a gente tem essas configurações adicionais. O que significa isso? Então vamos lá. O primeiro quer dizer que em intervalos de 5 em 5, começando no 0, a gente vai ter a curva mestra, que é aquela curva mais espessa. Aqui está falando que do 0 até o 1000, de 1 em 1 metro, eu vou ter contorno secundário, que é uma subcategoria de linha, que é essa linha cheia. O que eu quero? Eu quero inserir mais uma aqui, para que eu tenha essas curvas interpoladas, por exemplo, de 10 em 10 centímetros. Primeira coisa, tenho que trocar aqui por valor múltiplo, senão eu vou conseguir fazer essa pré-configuração apenas de uma linha. E aqui, ó, vou até mudar o de cima também, é que se eu tiver negativo, né, tipo menos 1, menos 2, ele não vai aparecer porque essa configuração é só a partir do 0. Então vamos colocar aqui, ó, menos 1000. Ah, mas por que você está colocando 1000? Porque exatamente esse número? Na verdade, é para a gente conseguir um intervalo maior para aplicar esse padrão, tá? Então, do menos 1000 até o 1000, de 10 em 10 centímetros, né, o incremento, eu vou ter linhas ocultas, que na verdade não são ocultas, né? Elas são só tracejadas. Vou mudar esse aqui também, porque se tiver menos não vai funcionar. Então, menos 1000, ok. E já vou mudar isso daqui também, ó. Nível da base do material, eu vou colocar menos 1. Isso aqui quer dizer que isso aqui controla, na verdade, quanto de terra que você mostra quando traça a sua linha de corte. Vou colocar menos 1, porque menos 3, né? Colocar 3 metros abaixo do 00 é muito. Vou aplicar e agora já está mais interessante um pouco. Então, pelo menos para eu conseguir essa referência, apesar de que a linha tracejada, ela representa a linha que foi modificada. Então, aqui eu só vou deixar para que eu consiga diferenciar essas curvas de nível, né?
Então, eu tenho o 0, 1, 2, 3, provavelmente ali deve ser o 4. Então, vamos tentar por aproximação. Se aqui é o 3, então vamos lá, 3 e 10, 3 e 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, a cota aqui é o 3,90. Aqui seria mais ou menos quanto? Então, vamos lá, 4, 4 e 10, 4 e 20, 4 e 30, né? Só que eu não vou pedir outra superfície topográfica. Eu vou selecionar essa e vou editar. Eu vou continuar colocando esses pontos. Então, colocar ponto. O próximo ali a gente já viu que é mais ou menos o 4,3. Beleza, vamos continuar a lógica. Se esse aqui, vamos consultar qual que é esse ponto. Se esse aqui é o 3, então aqui mais ou menos a gente prolongar essa curva vai ser 3 também. Então, colocar ponto, elevação absoluta, né, já que eu estou criando essa superfície topográfica, 3. Aqui, vamos ver quanto seria mais ou menos. Se aqui é o 1, né, 1, então aqui deve ser mais ou menos o menos 0,75, alguma coisa assim. Aliás, 0,75, né? Porque aqui é o 1, né? A gente viu ali, conferiu, é o 1. Então, aqui deve ser 0,9, 0,8, aqui deve ser 0,75. Então, deixa eu tirar ali, senão ele vai mudar meu ponto. Colocar ponto, 0,75. Beleza. E o outro, se esse é o 0, esse aqui deve ser mais ou menos o menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. Eu tô colocando aproximado porque aqui não vai fazer muita diferença para mim, né? Já que o que interessa é o meu lote, mas eu preciso, como eu falei, de pelo menos um pedacinho do entorno. E aí eu tenho a via aqui, que teoricamente ela seria um pouco plana, né? A gente daria sequência, na verdade, a essas curvas de nível que eu já coloquei aqui. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com um ponto relativo a 0, só para ele dar uma travada, uma segurada. Opa, deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou usar, então, o ponto relativo a 0 para ele dar uma travada na superfície. Não preciso colocar muitos pontos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses aqui e vou copiar para cá. Beleza, que aqui eu tenho a via representada. Então, agora eu tenho as cotas, né, certinhas do lote e já tenho um entorno que a gente construiu aqui a partir desse cálculo de curvas de nível. Com a superfície concluída, agora eu já posso dividir a superfície e posso alterar esse material também, né? Vou selecionar a superfície, nas propriedades aqui eu vou alterar o material e vamos editar, vamos criar um novo aqui. Vamos criar um novo material. Vou trabalhar só com questão gráfica, tá? Porque a gente não vai mexer com render. Então eu vou mudar o nome dele aqui. Eu vou chamar de grama. E vou escolher uma cor, tá? Geralmente eu gosto de trabalhar com essa daqui, 150, 170 e 150 de RGB. Vou aplicar, ok, já ficou mais interessante. E agora eu vou dividir, tá? Separar o que é o meu lote do que é o entorno, para não correr o risco de na hora que eu começar a fazer as minhas modificações topográficas, eu mexer na área do vizinho. Então, se eu vou dividir massa e terreno, dividir superfície, ele vai te perguntar qual é essa superfície, porque é a única que eu tenho. Abrir o ambiente de croquis, posso usar aqui o selecionar linha, né, já que eu já tenho as linhas desenhadas. Vou usar o aparar estender, que é o TR, para poder fechar o ciclo. E isso aqui define o que é o lote. Vou concluir. Então, agora eu tenho a área do lote separada do entorno. Se eu deletar aqui, ele deleta só isso, mas eu não quero deletar. Vou até alterar essa cor só para eu não confundir. Vou duplicar essa grama que eu já tinha criado, vou chamar de grama lote e vou colocar só um pouquinho mais clara mesmo.
Só para diferenciar, mas não precisa. Vou aplicar, ok. Agora sim. O próximo passo agora é criar o que seria a calçada e o que seria o meio-fio. Aqui na planta do terreno mesmo, vou trabalhar com piso, arquitetura piso. Vou utilizar esse aqui mesmo, que é um piso genérico de 15 centímetros. E estou no ambiente de croquis, vou selecionar a linha aqui para definir o que seria a calçada, né? Vou usar o aparar estender para fechar o ciclo. E vou concluir. Concluir, obviamente, o piso ele não se adaptou à minha superfície topográfica. O que eu posso usar como recurso para poder alterar isso daqui? Quando a gente seleciona o piso, deixa eu pegar ele aqui que vai ser mais fácil. Aparece essa opção de modificar subelementos. Então ele mostra os 4 pontos e a gente pode alterar a elevação de cada um deles. Tá? Então eu posso chegar aqui, por exemplo, e subir. Então o que eu vou fazer? Como é uma superfície topográfica que ela não é tão acidentada, eu consigo trabalhando só com esses 4 pontos. Mas se você precisar quebrar, na verdade, mais essa calçada, você pode adicionar a linha divisória, por exemplo, aqui, que ele vai criar mais pontos de referência, tá? Então você pode alterar diferente essa elevação aqui. No caso, eu não preciso desta linha divisória, eu só preciso desses 4 pontos. Posso fazer no olho? Posso, mas se eu pegar a referência aqui do terreno, eu vou ter mais precisão. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a superfície topográfica, vou editar e colocando o ponto relativo eu vou conseguir consultar isso, na verdade. Esse ponto aqui eu já tenho, ali é o ponto 75, então eu vou anotar, porque eu já sei que uma das cotas é essa. A outra eu também tenho, que é o menos ponto 4, né? E eu preciso saber essas outras duas aqui, ó. Eu posso colocar o ponto, ou eu podia simplesmente trabalhar lá em anotação para consultar, mas eu prefiro vir aqui. Então, ponto relativo, por que eu coloco ele a 0? Porque ele vai assumir a cota. Opa, mas tem que ser na superfície, né? Senão não vai pegar. Vou colocar ele aqui, beleza, e agora a gente pode consultar. Esse aqui é o menos ponto 0654 e este aqui é o 1.1059. Então, vou colocar esse 1.10, esse aqui eu vou aproximar para menos ponto 06. Beleza, nem preciso concluir, né, já que eu não fiz nenhuma alteração que me interessa. Vou selecionar o piso, modificar subelementos. E agora eu venho aqui e como são cotas diferentes, né, não dá para eu mexer a linha. Então, esse aqui é o menos ponto 06, né, que a gente tinha arredondado lá. Esse outro aqui é o menos ponto 4. Este daqui é o 1.09 e esse aqui ele vai ficar dando esses erros mesmo. Na verdade não é um erro, né? É um aviso falando que você está quebrando o piso, que ele está modificando. Beleza. Ah, mas ainda não está resolvido porque... Deixa eu maximizar isso daqui. Porque o piso está embaixo. Porque a gente pegou a cota em relação ao 00. O piso, quando a gente cria, ele é colocado abaixo dessa linha de nível, né? Então, eu tenho que selecionar esse piso. Se ele tem 15 centímetros de espessura, a altura de deslocamento dele é de 0,15, né? Para ele poder ficar acima. Vou aplicar e agora deu certo. Já consegui ali colocar a calçada. O processo para fazer o meio-fio é o mesmo. WT aqui para eu conseguir ver as duas janelas. Mesma coisa, arquitetura, piso. Aqui no caso, vou escolher um piso de 30 centímetros, né? Porque daí eu vou conseguir colocar ele meio a meio, vai ficar mais interessante. E vou desenhar aqui agora. Processo igual.
E aqui, ó, eu vou colocar ele com ponto 15. Ok. E aqui a mesma coisa. Eu já vou fazer essa alteração que eu já expliquei. Então, se ele tem 30 centímetros, eu colocaria ponto 30. Só que eu quero ele alinhado com a calçada que tem 15, né? Então, ponto 15. Vou concluir. Ok. E aí aqui o processo igualzinho. Vou selecionar TW aqui pra gente ver isso aqui. Vou selecionar o meio fio, modificar subelementos. Esse aqui a gente tinha colocado que era menos ponto 4, né? Como é pequenininho aqui, eu posso já colocar todo mundo junto. Então, menos ponto 4. E esse aqui era ponto 75, né? Que era este ponto aqui de referência. Então, opa, tem que clicar lá, né? Senão não vai. Ponto 75. ESC para sair. Daí eu já tenho o meio fio colocado também. O que falta aqui? A superfície topográfica no Revit, ela é uma lâmina, né? Então a gente só consegue ver aquela espessura quando a gente trabalha com a caixa de corte. Caixa de corte é uma ferramenta do 3D apenas. Caixa de corte, vou habilitar, provavelmente ela deve estar oculta, isso mesmo. Deixa eu desocultá-la aqui. Beleza. Vou no superior para eu conseguir ver direitinho. E aí eu vou cortar um pouquinho só, ela só precisa tocar a superfície. E aí, beleza. Já ficou bem melhor, né? Vou subir isso aqui um pouco e vou ocultar. E para ficar melhor, vou trabalhar com a sub-região para eu separar isso aqui, ó, para dar uma cara de asfalto. WTZA. Eu gosto sempre de trabalhar com as duas vistas, massa e terreno. A sub-região é como se fosse uma lâmina, né? Um lençol que você coloca ali e ele vai aplicar um material. Vou escolher um material de asfalto aqui, vou criar um novo, lembrando, não vou trabalhar com renderização, nada disso. Então, eu vou chamar de asfalto. Asfalto. E vou trabalhar só com a cor, vou colocar um cinza um pouco mais escuro. Ok aqui. E vou desenhar o limite. Eu posso usar o selecionar linha, ou posso desenhar também, tanto faz. TR, aparar estender para fechar o ciclo. Concluir. Dá um TW aqui para a gente ver maximizado. E aí agora eu tenho o meu terreno. A sub-região, se você deleta, ela não deleta o terreno, tá? Ela deleta só essa aplicação. E tá pronto o nosso terreno a partir de pontos. Com esse modelo, então, a gente conseguiu ver boa parte dos princípios, né, que envolvem superfície topográfica. Então, a gente criou a partir de ponto, a gente configurou as curvas de nível, dividiu a superfície, que é super importante para poder separar o que é a área de intervenção de fato do entorno. Trabalhamos com o piso para construir calçada e meio-fio e ainda finalizamos com a sub-região. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários pra gente. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar. Se inscreva no canal, a gente tem mais vídeo vindo por aí na Semana da Topografia. Esse é só o primeiro de 4 dias.